Processo envolvendo a morte de trabalhador vítima de um raio, rescisão indireta de contrato de trabalho e a negativa de reajuste salarial a empregados da companhia urbanizadora Nova Cap foram alguns dos casos julgados pelos ministros do TST no primeiro semestre de 2017. Acompanhe na reportagem. O Tribunal Superior do Trabalho iniciou 2017 com um acervo de mais de 240 mil processos em tramitação. E de janeiro a maio, cerca de 103 mil foram recebidos e quase 111 mil processos foram julgados. Em um caso que chegou à seção 1 de dissídios individuais do TST, os ministros absolveram uma usina de Alagoas do pagamento de indenização por danos morais à família de um trabalhador rural que morreu ao ser atingido por um raio. Após uma longa discussão, os ministros entenderam por maioria de votos que não se pode responsabilizar o empregador pelo acidente. Se, por um lado, entendem que houve responsabilidade subjetiva, porque teria que ter adotado determinadas medidas, quanto o caso fortuito, é praticamente impossível você adotar medidas. Se você pode interromper a atividade e o raio cair enquanto ele está lá em determinado local, esperando para retomar a atividade. Já a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo que envolveu a dispensa por conta de irregularidades na contratação de um empregado público aprovado em concurso no município de Cariús, no Ceará. Por maioria de votos, os ministros entenderam que, por não se tratar de servidor público estável, conforme previsto na Constituição Federal, o contrato de trabalho foi restabelecido, sem reconhecer estabilidade. Por isso, a administração pode dispensar o empregado, desde que observado o devido processo administrativo legal, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. E a seção de dissídios coletivos da Corte Superior Trabalhista usou como base a Lei de Responsabilidade Fiscal e levantou entre os ministros a discussão sobre a concessão de aumentos nos salários durante períodos de crise financeira. O caso foi sobre um recurso apresentado pelos empregados da Nova Cap, que reivindicaram reajuste salarial em relação à data base de 2015. O governo do Distrito Federal não concedeu o reajuste e, em defesa, alegou que o aumento de gastos poderia comprometer os limites de despesa. Os ministros da SDC entenderam que o caso em análise não se enquadra nas exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A mais abalizada doutrina nos ensina o seguinte sobre a natureza de sentença normativa. Aspas. Note-se que a atribuição constitucional deferida ao Poder Judiciário de fixar no âmbito das relações laborais regras jurídicas, como ocorre nos processos de dissídios coletivos e respectivas sentenças normativas, não se confunde com a clássica atuação jurisdicional. A primeira turma do TST julgou um caso em que uma supervisora de vendas pediu na justiça a rescisão indireta do contrato de trabalho porque um dos sócios da empresa fumava maconha durante as reuniões com os empregados. Os ministros aceitaram o pedido da trabalhadora e ainda condenaram a empresa ao pagamento de R$3 mil de indenização por dano moral. O entendimento foi de que o uso de entorpecentes pelo empregador é considerado falta grave. O uso de entorpecentes no ambiente de trabalho por um dos sócios, ostensivamente, conforme diz o tribunal, conforme se verifica dos fatos, no meu modo de ver, não há necessidade de verificar algum vício de consentimento no pedido de demissão feito pela empregada, mas sim seu direito de considerar rescindido o pacto laboral, dentre outras hipóteses, quando o empregador não cumpria as obrigações do contrato de trabalho, o artigo 483D, e foi o que aconteceu. O fato de ela ter se afastado com o pedido de demissão, se havendo uma falta grave, penso eu que isso é uma caracterização da falta grave do empregador. Primeiro, o artigo 157 da CLT, que determina que deve haver implantação e manutenção de um ambiente de trabalho saudável e seguro, e dos próprios artigos 13, 14 e 15 da Convenção 155 da OIT. E na quarta turma, os ministros mantiveram a condenação de uma autarquia federal a pagar R$30 mil de indenização a uma trabalhadora transexual.
ela era impedida de ser chamada pelo nome social e ainda de usar o banheiro feminino da empresa. Na justiça, a empregada alegou que o gerente se recusou a participar de uma reunião devido à presença dela. Por causa de todos os transtornos, pediu demissão. Já a autarquia afirmou que criou um banheiro unissex para acabar com as reclamações de outras empregadas e que tratava a trabalhadora de acordo com os documentos que ela assinou nos termos do emprego público. Para os ministros, o valor da indenização estabelecido pelo TRT da 9ª região era proporcional ao dano sofrido. A culpa do empregador fica refletida na ausência de uma orientação efetiva aos seus funcionários em relação à presença de um transexual no ambiente de trabalho e ao tratamento dispensado à reclamante. Nesse sentido, a criação de um banheiro unissex, que até então não existia nas dependências do local de trabalho, contribuiu ainda mais para a discriminação direcionada à autora. E, por fim, as advertências feitas à reclamante para que não exigisse que a tratassem pelo seu nome social.